Ouça as Bruxas de hoje está começando e hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, Maria Antônia, né, bruxa, terapeuta, né, e ela ministra aqui na nossa casa a Fraternidade Branca. Hoje vamos entender um pouquinho sobre o que é a fraternidade, quando começou, né, e como é que é essa vivência e essa experiência para ela. Tudo bem, Maria Antônia? Gratidão pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos começar? Vamos começar. Primeira pergunta. Como você conheceu a Casa de Bruxa? Eu sabia. Como foi? Eu sabia que essa vinha, essa pergunta, porque foi muito interessante, sabe? Quando eu comecei o meu despertar, eu sofri muito, porque eu não encontrava nada que cabia dentro daquilo que eu imaginava, né, que teria que ser. Aí um dia eu estou andando ali na Oliveira Lima, descendo, de repente eu vi um panfleto no chão. E eu não tenho costume de pegar nada na rua, mais assim Oliveira Lima, mas aquilo foi tão forte que eu peguei aquele panfleto, coloquei na minha bolsa e fui embora. Eu cheguei na minha casa e fui ler o que era. Então era um chamado da Tânia, uma propaganda sobre a bruxaria natural. E aquilo, quando eu li tudo aquilo, aquelas palavras, tudo aquilo que ela colocou, eu, dentro de mim, assim, eu pensava assim, nossa, é isso que eu quero, é disso que eu preciso, né? E aí liguei para a Casa de Bruxa, e aí não tinha ainda o curso naqueles dias de bruxaria, fiz reiki, comecei a participar dos eventos, até que surgiu o curso de bruxaria aos sábados, que era quinzenal na época. E aí eu me encaixei e não parei mais. Tudo isso foi em 2010. 2010. 13 anos já. 13 anos. Agora me fala um pouquinho da sua experiência dentro da fraternidade, né? Porque a bruxaria natural, ela é uma experiência única, ela é um curso, né, longo, de grande duração, e que ele direciona você para caminhos individuais. Como entrou a fraternidade na sua vida? Então, foi outra coisa, assim, uma surpresa muito grande, porque eu nunca tinha ouvido falar em fraternidade, eu não sabia de nada disso, né? Porque naquela época também a gente tinha pouca internet, né? Então não era divulgado. E, bom, aí eu estou na Casa de Bruxa, ali já fazendo o curso de bruxaria e tal, e aí um dia me falaram, vai ter um ritual do Conselho Kármico. Hoje à noite, ou um dia assim, eu não lembro exatamente. E aquilo me chamou a atenção, sabe? Eu falei, nossa, conselho kármico, deve ser interessante isso, né? E aí, então eu vim no ritual, que não era aqui, era lá na antiga, né? Que era Protógenes. E o Protógenes tinha um quintal, assim, arborizado, nas árvores, um negócio bonito, e o ritual ia ser ali. Quando eu cheguei, já estava começando, eles estavam cantando os hinos assim da fraternidade. Aquilo me deu mais uma reviravolta mais forte do que quando eu li o panfleto da bruxaria. Foi um chamado, assim, uma coisa muito, muito, muito forte, né? Então eu chorei, eu me senti assim, completamente dentro de mim, assim, parece que realizada com aquele momento. É uma conexão. Uma conexão. Aí terminou o ritual, eu fui na secretaria, era a Sara, você chegou a conhecer? Não, né, a Sara. E aí eu falei, eu quero fazer isso, como é que eu posso participar dessa turma que está aí fazendo o ritual? Aí ela falou para mim, Maria Antônia, é difícil, porque isso chama ocultismo, é um curso bem assim, fechado, a Tânia está com uma turma, só quando ela terminar essa turma que ela vai escolher, você não pode chegar aqui e falar, eu quero fazer, é a Tânia que vai saber quem pode fazer, né? Putz, eu fui embora assim um pouco triste, sabe? Falei, mas confiante, falei, não. Tudo bem. Aí deixei meu nome lá marcado. Mas só que não demorou muito, quando foi no final de 2011, que eu já ia fazer iniciação e tudo, a Tânia abriu um outro grupo da fraternidade de sábado, das 18h30 às 20h30. Olha o dia. Todos os sábados, né? Era um raio azul.
E eu tinha, assim, uma dificuldade muito grande, porque nessa época eu tinha meus pais que dependiam de eu cuidar, né? Principalmente de sábado. E era o horário que eu dava janta, dava banho, né? Então eu fiquei naquela agonia. Porque aí a Tânia disse que eu podia fazer parte do novo grupo. Porque ela tinha que abrir esse grupo para fechar o outro, né? E o outro já estava no 7º raio. Então ela ia abrir um para dar sustentação para fechar o outro, né? Porque a fraternidade ela tem muito disso, né? De frequência, de um dar sustentação para o outro. E aí eu fui embora assim, muito triste de novo, né? Porque eu pensei, meu, sábado é complicado, né? Mas aconteceu uma coisa muito interessante, sabe? Isso foi uma sexta-feira. Quando eu fui deitar, eu fiz um pedido, assim, né? Eu nem conhecia Saint Germain, eu nem conhecia nada, né? Mas eu fiz um pedido, assim, que eu gostaria muito de fazer, participar, estudar essa parte, mas eu também não podia deixar meus pais, né? E aí, durante a noite, eu tive um sonho, que eu não sei se é sonho, né? Ou se foi uma coisa meio assim, chamar, com ele, com Saint Germain. E ele só falou para mim assim, filha, siga o seu coração que vai estar tudo certo. No dia seguinte eu acordei dizendo assim para mim, eu vou me inscrever na fraternidade, né? Aí isso era no sábado, que eu vinha para cá no sábado, porque a gente tinha um encerramento da magia celta. Era o último dia do nosso curso da magia celta, que era no sábado de manhã, que ia encerrar mais ou menos por volta da hora do almoço, assim. E às 18h30 já ia começar a fraternidade. E eu vim com aquele, né, ai, tomara que tenha, porque era número certo naquela época, não é como agora hoje, né? Porque Saint Germain foi muito legal quando ele entrou para ser diretor aí da fraternidade, que ele abriu assim, pode entrar quem sentiu o chamado, pode entrar em qual raio que a pessoa sentiu o chamado. Não, naquela época podia ser 11, podia ser 22, não tinha que ter um número certo, era tudo muito regrado. Aí eu cheguei aqui, aí já era aqui, aí tinha uma outra menina aqui, agora eu não lembro o nome dela. E eu falei, ainda dá para entrar na fraternidade? Porque eu quero muito fazer, acho que eu decidi fazer. Ela falou, tem uma vaga. Era a sua. Era a minha vaga. Então aí começou, foi difícil, sabe? Foi muito difícil, porque como eu estou te falando, eu não entendia nada, né? Foi uma luta, assim, eu tive que pesquisar muito, eu tive que estudar muito para... Mas depois foi fluindo, sabe? Foi fluindo. O raio azul para mim foi mais difícil, porque foi o início. O raio amarelo também foi, porque foi 2012, né? Foi um ano muito difícil, que foi o ano que meus pais fizeram a passagem, né? Então o raio amarelo foi bem complicado em 2012. Aliás, o ano de 2012 foi muito complicado. E aí eu fui deixando a bruxaria, assim, vamos dizer assim, não que eu fui deixando de lado, mas a fraternidade, ela se tornou mais prioridade, mais presente. Eu me identifiquei mais, entendeu? Então, aí tudo que eu pegava, assim, eu deslanchava, fazia muito ritual do conselho kármico, estudei com a Tânia até o 49º raio, aí depois ela encerrou, e detalhe, eu acho que eu só tive uma falta, porque depois passou a ser de quarta-feira, né, à noite. E aí depois que eu terminei, a Tânia falou, você tem que começar a dar aula, a sua missão, E aí eu comecei. Agora vamos falar sobre isso. Existe a Maria Antônia aluna, né, segundo tu agora, teve a transição para Maria Antônia professora, ministrar o curso. O que é a fraternidade branca para uma pessoa que não conhece, como eu, totalmente leiga? Como funciona? Né? Porque eu sei que são 144 raios, são muitos raios, é uma vida inteira de estudos. Né? Como isso funciona para você? Ou como você ministra, como você apresenta esse curso para as outras pessoas? Então, Meire, como eu estou te falando, a fraternidade ela faz parte da minha vida, né? Ela está dentro de mim. Então, tanto é que eu passei a trabalhar, a cuidar das pessoas com a fraternidade, né? Com os raios. Eu deixei aquele cuidar que eu fazia com a bruxaria
e passei a cuidar só com a fraternidade. Então, como isso está dentro de mim, as coisas foram fluindo muito rapidamente, sabe? Como se a sua vida desse um giro assim de 360 graus elevado ao quadrado, sei lá. Então, conforme eu fui vivendo os raios, eu fui cada vez mais ficando mais fácil para mim. Tanto é que quando a gente faltava-se um mês mais ou menos para terminar um raio, eu falava, Tânia, eu estou vendo as cores já do outro raio que está vindo, eu só consigo ver as cores do próximo raio. Então eu já sentia aquela conexão já com o próximo raio que viria. E da aula foi muito fácil, né? Como você domina tudo, e é uma coisa assim, interessante, às vezes, como aconteceu sábado retrasado. Porque cada aula é um assunto, né? É uma meditação, um assunto. Porque o que é isso? O que é estudar a fraternidade? É desenvolver o nosso espiritual, crescer espiritualmente, expandir a nossa consciência para a nossa outra vida, né? A gente está aqui não é por acaso, né? A gente está aqui para evoluir espiritualmente. E quem é chamado para fazer a fraternidade é porque faz parte já da fraternidade de outras vidas, né? Eu encarnei, porque a gente fala encarnar, na bruxaria é reencarnar, não é na bruxaria, é em outras religiões, né? Porque a fraternidade ela não é religião, né? Ela engloba tudo. Eu tive 110 encarnações com essa linha. Então eu já passei assim por tudo, eu já passei por Atlântida, pelo Egito, na Índia eu tive 4 encarnações, tanto é que quando eu falava e estudava, via alguma coisa da Índia, eu só ficava assim, maluca de vontade de ir para a Índia, né? Parece que eu me vestia, né, como indiana, era uma coisa maluca. E quando eu fui, que graças a Deus eu tive a oportunidade de ir, nossa, eu chorei muito lá na Índia, porque cada lugar assim, que eu passava, eu sentia como se você já tivesse estado ali. Uma coisa muito forte assim dentro de mim, sabe? Principalmente em Taj Mahal, que era um lugar que eu acho que eu devo ter sofrido mais, né? Em alguma das minhas encarnações, né? E eu estava falando das aulas, né? Então, depois parte. Não, aqui é um bate-papo, você pode ficar tranquilo. Mas é isso que eu queria saber. Tá. A fraternidade, ela tem essa ligação com todas as suas outras vidas, né? E isso faz com que você aflore mais o seu espiritual. Então, quem vai para a fraternidade, ela já fez a fraternidade e ela já viveu a fraternidade em outras vidas. Por isso que é um chamado. É um chamado. Diferente dos outros cursos, ele é um chamado. Sim, é um chamado. Você escuta aquele chamado é porque você já viveu aquilo. Exatamente. Então, você teve essa facilidade de ministrar os cursos porque você, no fundo, já tinha vivenciado tudo aquilo, é isso? Isso. Então, a gente sabe que Saint Germain, quando ele assumiu, né, ser o diretor aí porque Jesus, ele é da fraternidade, ele é do 6º raio. Então, quando ele veio para a Terra, que ele encarnou aqui na Terra, como Jesus Cristo e tudo mais, ele viveu 2150 anos, uma era, né? Aqui ele viveu 33, mas ele foi diretor da era de peixes. Então, uma era são 2150 anos, mais ou menos, por aí. Então, quando encerrou a era de peixes, então ia entrar a era de aquários, conforme entrou. Então, quem que foi convidado a assumir a era de aquário? Saint Germain. Por que Saint Germain? Porque Saint Germain, quando Jesus encarnou na Terra, ele foi o pai de Jesus. Então, se Jesus veio com a missão de trazer, de pregar o amor aqui no planeta, depois veio o pai para tentar libertar e transmutar tudo aquilo que não tinha sido absorvido ainda, né, pelas pessoas. E Saint Germain, ele é um antigo sacerdócio, né? Ele viveu lá na era de Atlântida e ele tinha os seguidores dele, os discípulos dele, os soldados dele, né, que a gente fala, que são os trabalhadores da luz. E quando ele assumiu, ele falou, bom, agora eu tenho que requisitar
os meus soldados, o meu exército, né, para me ajudar nessa missão difícil que é libertar a terra, né? E aí ele começou a chamar, a gente foi encarnando, né, para viver esse momento que a gente está vivendo agora de transição planetária, para dar sustentação para a chama violeta, para Saint Germain. Então, na verdade, nós somos os trabalhadores da luz, que somos o exército de Saint Germain. Chique, né? O que a fraternidade tem a dizer para 2024? Porque eu sei que vocês têm uma maneira aí de visualizar como será o próximo ano, tanto na linha espiritual, né, como para nós, seres humanos, nossos dia a dia. O que vocês têm para dizer para o nosso 2024? Então, segundo os mestres, né, principalmente Saint Germain, que é o que eu mais tenho afinidade, que eu tenho mais contato, que eu recebo mais mensagens, né, eles não são, a fraternidade ela não é assim de ficar divulgando para você exatamente, justamente para não assustar, porque apesar da gente ser seres estelares vivendo uma experiência humana, a gente está vivendo agora, nós somos humanos, né? Então a gente esqueceu muita coisa lá que não pode lembrar, que futuramente, segundo eles, a gente vai lembrar, né? Quando essa transição planetária estiver encerrado. Só que a gente ainda tem muito tempo pela frente. Então, a gente teve um ano difícil, aliás, a gente começou a ter anos difíceis desde a pandemia, né? Que já começou aí. Porque a pandemia é um evento que aconteceu, que de vez em quando acontece mesmo no planeta Terra, que é um jeito de fazer assim uma limpeza, né? Porque quando tem muita gente, o próprio universo, né? O Deus, não sei qual é a divindade, eles procuram um jeito de levar muita gente, desencarnar, para poder seguir em frente aí o que eles pretendem fazer com essa transição planetária. Então teve a Primeira Guerra, teve a Segunda Guerra, agora já teve outras pandemias, né? Agora teve essa pandemia. E em 2024, provavelmente vai vir, né, mais um vírus aí que vai ser também bem difícil, mas vai ser um ano mais difícil do que foi 2023. Inclusive porque é Saturno, né? Não, vai ser mais difícil, a gente vai ter mais dificuldade nas coisas, vai ter mais, assim, apagões, né? Justamente porque a Terra está passando por uma transição muito grande e muito rápido, né? Coisa que deveria acontecer, assim, sei lá, em 1000 anos, está acontecendo assim, às vezes em 1000 dias, assim, né? É muito rápido, porque precisa ser, né? Então, eles aceleram tudo isso. E aí eles vivem também uma guerra espiritual lá, que é luz contra trevas, né? Que é as trevas que viveu no planeta durante 29.000 anos, eles não querem abrir mão de sair daqui. Então, eles querem continuar vivendo aqui no planeta Terra, administrando o planeta Terra, né? Causando todos esses transtornos que tem no planeta. E aí a gente está lutando aqui embaixo, eles estão lutando lá em cima e a gente vai sobrevivendo. Mas que vai haver muito desencarne, assim, de grupos de pessoas, né, juntos, então vai ter bastante, sim. E a partir de 2024, sucessivamente. Porque essa transição ela só vai terminar lá por volta de 2050. Meu Deus. Então vamos mudar de assunto. Ótimo. Os anjos. Né? Aonde entram os anjos dentro da fraternidade? Em toda a fraternidade. Porque cada raio tem a sua equipe de anjos, né? Então, o raio azul, quem é vamos dizer, vou falar assim, para entender, né? Quem é o chefe dos anjos do raio azul? Arcanjo Miguel, né? Só que ele tem o seu exército de anjos, né? E eu tenho os Elohims, tem toda essa turma, é uma grande equipe que trabalha, cada um no seu raio, né? Então, o raio azul, já posso falar o que os raios trabalham? Então, o raio azul
ele trabalha, ele vem na pessoa, como que a pessoa vai desenvolver, o que a pessoa precisa. Fé, poder pessoal, que é muito importante, coragem e proteção. Esse é o seu próximo raio, sua próxima turma, é isso, não é? Na próxima turma é o raio rosa. Ah, é o raio rosa. É o raio rosa. Aí, então o raio azul trabalha isso. Quem é o showrun desse raio, o diretor? Que é o mestre Moria, né? Que ele tem várias encarnações, inclusive viveu na Índia, e tem toda uma história do mestre Moria, junto com a mestra Teresa, que sempre tem não é um homem ou uma mulher, é uma frequência masculina e uma frequência feminina, né? E tem a mestra Miriam também, que faz parte do raio azul. E depois, o mais forte, o que vem mais trabalhar no raio azul é o Arcanjo Miguel, sabe? O mestre Moria às vezes nem aparece tanto, mas o Arcanjo Miguel, ele é muito presente no raio azul. Eu sou apaixonada por Miguel. Olha, eu vou te falar uma coisa. Muitas vezes quando as pessoas começam a conversar de fraternidade, perguntar para mim, o que é fraternidade? Você não conhece nada da fraternidade? Não, nada. Você conhece Arcanjo Miguel? Arcanjo Miguel eu conheço. Então, todo mundo conhece. Porque ele tem na Igreja Católica, né? Ele tem várias, acho que na Umbanda ele é São Jorge, né? Em cada lugar ele tem. Ele tem um nome, mas ele está presente em tudo. Em tudo. Só que na Igreja Católica é mesmo Arcanjo Miguel, né? É um nome. É um nome né? mesmo. Você acredita nisso? Essa energia de Arcanjo Miguel da Igreja Católica, ela vai na Umbanda como São Jorge, né? E na outra como Thor, vamos supor, colocando um nome aleatório. Tá. Mas é uma única energia. A gente não fala em energia, tá? É uma frequência. É uma frequência. Porque energia é isso, você desliga, paga, acaba, né? Eles não, a frequência deles está constantemente presente, tá? Então, sim, porque para a fraternidade branca não existe religiões. Para eles todos faz parte do mesmo contexto, da mesma frequência, tá? Porque lá em cima é tudo igual, entendeu? As brigas, as diferenças é aqui embaixo, né? Então, para eles socorrem quem pedir. E tem um detalhe muito importante na fraternidade. Eles estão presentes, eles te ajudam, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio, então você tem que pedir. Eu tenho que pedir, né? Eu estou precisando de ajuda, mas se eu não chamei, ninguém vai me atender. Então, aí eles ficam só ali, né? Então, esperando você chamar. Precisou? Arcanjo Miguel, me socorre. Não é ele que vem, porque é a legião de anjos que ele tem, né? Que vem acudir aqui, ali, né? Ele tá lá em cima na frequência dele administrando, né? Ele recebe a ligação e manda para os outros. Essa é a importância dos anjos, entendeu? Sim. Essa é a importância. Então, me fala um pouquinho da sua turma que está finalizando e da sua próxima turma. Quando será? Você já tem data, tudo certinho para a sua próxima turma? Fala um pouquinho sobre isso para mim. Data eu ainda não tenho, porque eu estou terminando. Porque essa minha turma, o que aconteceu? A gente começou lá atrás, já tinha outras pessoas que inclusive nem terminou. E eu tenho, essa turma que eu estou terminando agora, elas fizeram do raio azul até o 12º, que eu não levo até o 49º, porque eles ainda não têm, assim, estrutura para... São os escolhidos mesmo, né? Os raios, conforme vai subindo. Então, o que os mestres me disseram é até o 12º por hora, né? E só a Tânia que deu até o 144, né? Então, essa turma, o que aconteceu? Foi entrando um, foi saindo, foi entrando outro, foi sentindo chamado, foi entrando, foi sentindo chamado, foi entrando. Então, quando eu terminei o 12º raio, tem essas pessoas que estão agora comigo, que faltava o raio azul, o raio amarelo e o rosa, que na verdade é a chamatrina, né? Que forma a chamatrina aqui no nosso coração. Então, eu voltei, fui lá no 12º, agora eu voltei para o raio azul, eu
só para essa turma, tá? Fizemos, porque o Raio Azul é curtinho, é 12 encontros, né? Então não é muito longo. O rosa também são 12 encontros. E aí, terminou o azul, a gente engatilhou o amarelo. Só que o amarelo, para mim, ele é o raio mais difícil que tem, sabe? Por quê? Por que você trabalha no amarelo? No amarelo a gente trabalha sabedoria, discernimento, iluminação, prosperidade. Então, o fato da pessoa ter a sabedoria e não ter o discernimento, isso é muito difícil, até, na verdade, né? Então, e toda vez que a gente passa pelo raio amarelo, a gente tem um perrengue danado. Porque eu passei pelo raio amarelo em 2012 e a minha vida mudou assim. Lembra que eu te falei? Meus pais fizeram a passagem, eu tinha uma sociedade que o meu cunhado desmanchou, eu separei do meu namorado, foi uma coisa. Forma mesmo, né? Foi um boom, sabe assim? Mas tudo isso acontece porque você precisa de um tempo para você fazer outras coisas, tá? Aí depois quando você, por exemplo, eu fiquei sem meus pais, que eu cuidava, fiquei sem meu namorado, fiquei sem o trabalho, mas eu tive a oportunidade de fazer as viagens que eu queria fazer. Que se eu tivesse na minha vida antiga, eu não teria feito. Então o que eles fazem na nossa vida? Nada é por acaso e nada é para te dificultar, muito pelo contrário, né? Você precisa daquele espaço de tempo para você fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então eu voltei com o meu pessoal. Agora a gente está fazendo o raio amarelo. Já aconteceu tanta coisa, você não faz ideia. Até eu tive que fazer cirurgia assim, bom, né? E foi um mês, então eu queria tanto ter terminado em dezembro, mas não vai rolar. Porque na fraternidade é assim, não é a gente que quer, né? É eles que determinam. Vou te citar 2 exemplos. Sábado retrasado eu escolhi uma meditação, né? Aí na verdade eu escolho 1, 2 e deixo assim, mais ou menos, tá? Mas eu gostei mais dessa, vou dar essa. Pronto, tá decidido, tá? Só que eu cheguei aqui, quando eu liguei o celular para botar a meditação, para mim eu estava colocando aquela que eu escolhi, mas não foi a outra, porque era a outra que precisava, né? E acontece coisas assim no raio branco, por exemplo, quando eu vi o raio branco. A gente estava na pandemia, então a casa não abriu, eu não queria fazer, eu nem sabia fazer online, né? Só que a nossa turma, a gente fez assim, todo sábado, às 10 horas da manhã, cada um na sua casa, cada um montava o seu altar, a gente se conectava, eu ia escrevendo lá, aí botava os mantras, e quando era meio-dia eu terminava. Funcionou? Funcionou? Ou se funcionou. A única coisa que eu não conseguia fazer era colocar os símbolos. Mas isso eu fiz quando eu retornei, né? E aí eu fui colocando os símbolos. Então, por que eu tinha que passar a pandemia com raio branco e com essa turma? Foi um aprendizado, não é verdade? Eu tinha que manter unida essa turma para a gente poder ficar fazendo as orações, as conexões durante a pandemia. É uma sustentação que a gente dá, entendeu? Eu quero fazer uma pergunta, né? Porque assim, vocês trabalham a evolução. Isso. Né? O tempo inteiro vocês estão trabalhando a evolução. Isso. Quando vocês se reúnem, né? A evolução é de um modo geral. Vocês pedem a evolução do mundo, né? De todas as pessoas, ou não, isso é individual para cada um e cada situação. Porque eu penso na fraternidade como eu vou dar um exemplo, né? Eu conheço Kardec. Tá. E o Kardec, nas suas orações, ele pede a evolução do mundo, né? Para que todo mundo tenha o mesmo direito, para que todo mundo consiga ter o seu direcionamento. A fraternidade busca essa evolução? Com toda certeza. Na fraternidade, a gente não pode ser egoísta, tá? A gente não pode querer só pra gente. Saint Germain sempre fala assim, ó, claro que primeiro você vai cuidar de você, mas depois você vai cuidar dos outros, né? E do planeta. Então, eu te convido para você assistir uma aula minha, para você ver como que funciona. Então, é assim, a gente entra, eu vou colocando os mantras. O primeiro é o Gayatri Mantra, que já é para trazer a conexão, trazer a frequência, né? Depois a gente canta a oração
de São Francisco, que é muito importante na fraternidade, inclusive é do Raio Amarelo, né? Que é São Francisco, ele faz parte do Raio Amarelo. E a gente canta o Ho Oponopono, e aí a gente emana aquela cura dos antepassados para o mundo todo, para os lugares que estão em guerra, em conflito, né? E aí depois que a gente faz vai meia hora para fazer toda essa abertura, né? Toda essa conexão, esse trabalho de cura. Aí depois vem a meditação, que aí é individual para cada um. E depois a gente tem o debate. Então a gente inicia cuidando da humanidade, do planeta, de quem precisa, né? E depois cada um na sua meditação. E depois a gente tem um bate-papo. Por que tem esse bate-papo, essa roda de bate-papo? Porque eu preciso ouvir de cada um o que a pessoa sentiu, para mim ver se ela está realmente evoluindo, se não está, se ela está com alguma dificuldade, alguma coisa assim. É nesse relato que eu analiso a pessoa. Então a pessoa ela foi chamada, né? Ela recebeu um chamado e ela entrou naquele raio. Pode acontecer de que no meio daquilo ali não é para ela ainda não está preparada para aquele curso. Já aconteceu isso ou não? Quem é chamado é chamado. É chamado. Nem que for para fazer só um raio. Né? Como eu já tive alunas que fez até o raio rosa, acho que até o raio preto, porque junta os 3 raios que formam a chamatrina. E depois achou que pronto, é suficiente, eu não quero, não tenho mais interesse em continuar, partiu para outras experiências. E já tem outros que seguem comigo a sequência, né, e vai até o fim. Então, a gente trabalha o todo, entendeu? Não pode ser individual. A não ser quando eu vou fazer um atendimento, porque agora atendimento eu só faço à distância. Então aí sim, aí para aquela pessoa, né? Para aquela situação aquela específica, situação, né? E é tão interessante isso, Meire, que quando a gente abre o círculo, depois quando eu começo a ouvir os relatos, o que as pessoas sentem é uma coisa assim inacreditável. Para quem não conhece, pensa assim, nossa, essa pessoa viaja, né? Ela... eu pensaria isso, a pessoa está viajando. Mas não, a pessoa fala com tanta convicção aquilo, e o fato de abrir o círculo, agora a gente já dá as mãos, porque depois da pandemia não dava, mas não tem uma conexão legal se não der as mãos. Porque cada um sente até a frequência do outro. Né? Essa é a minha próxima pergunta. Está ligado essa frequência? Tá. Né? Porque eu penso numa meditação total. Então, cada um sentiu uma experiência diferente, mas ligada à do outro. Ligada à do outro. Isso acontece muito no círculo, né? As pessoas falam assim, nossa, eu senti a mão de fulano hoje assim, estava quente, estava frio, porque a fraternidade é assim, você sabe que quando está quente é a frequência dos mestres, quando está frio é a frequência dos anjos, né? Então tem muito disso, de uma hora a pessoa, pode estar o frio que for, mas eu senti um calor tão grande, é porque ela estava ali com a frequência dos mestres, né? E a visualização, que as pessoas relatam, é uma coisa que você não podia imaginar aquilo naquela hora. Eu sei porque eu passei por isso, né? Então, são coisas, imagens, coisas assim que vêm mesmo, assim, sem você pensar em nada, porque ali você está tão envolvida nos mantras, no canto, porque é uma coisa muito bonita da faculdade, da fraternidade, é o canto, né? Eu falo que vocês escutam música o tempo inteiro, né? A gente sobe e desce as escadas, vocês estão cantando. E são coisas diferentes. Eu posso passar lá e tem uma meditação para Ganesha, né? De vez em quando eu passo, aí daqui a pouco ele vem com um louvor, não sei exatamente o nome que fala, mas é uma... Então vocês estão ali, a parte da manhã inteira é musical. Isso dá uma paz de espírito para quem está aqui embaixo, leiga, né? Subir, descer, de repente eu escuto aquela música e falo, nossa, você acaba entrando naquela energia. E o sábado de manhã aqui é muito gostoso justamente por conta disso. Né? Você entra numa paz, diferente do nosso dia a dia, que é sempre muito corrido. O sábado ele parece ser mais tranquilo. Isso é causado pela fraternidade, isso eu já entendi. Né? Depois de alguns anos trabalhando aqui, só o sábado é tranquilo. Então eu acredito que é causado por essa vibração,
né? Essas músicas, todo mundo ali na mesma emoção, todo mundo na mesma sintonia e acaba atravessando ali e descendo para a gente que está no balcão. Né? Isso é nítido, mesmo para quem está de fora. Então, para quem está ali dentro, deve ser uma experiência única. Eu quero participar, sim. Única. Faço questão. Eu, como a professora, eu fico atrás, né, da turma e, claro, eles fecham os olhos, se conectam com o divino, aquela coisa toda. E eu fico observando a reação deles durante todo esse período. Então, é impressionante. Tem uns que choram, tem outros que têm aquela coisa de alegria assim no rosto. É muito legal, sabe? E a meditação é a mesma coisa. Cada um vai relatar aquilo que ela sentiu naquela frequência daquela meditação. Que não sou eu que escolho a meditação, né? Que vem, quando eu começo a procurar no YouTube, é impressionante, sabe? Quando eu começo a procurar as meditações, aí começa a vir assim, sabe? E tem umas que me chamam mais atenção, mas aí eu pego meu pêndulo e pergunto se é aquela que eu devo usar. Outra pergunta. Vocês usam o pêndulo e vocês também usam uma mesa? Tem alguma... Porque eu já vi algumas mesas radiônicas, mesa da fraternidade. Isso também é usado durante esse curso ou não é obrigatório? Não. O pêndulo é assim, cada um vai usar no momento que precisar usar o pêndulo. Na aula, não. Na aula, quem usa, se precisar, sou eu. Né? Porque se eu percebo que a pessoa entrou com alguma energia baixa, assim, eu já pendulo e já limpo, porque não pode estar ali com nenhuma energia. Mas é incrível, sabe? Ninguém chega com energia assim pesada, ninguém. Acho que já limpa pelo caminho, né? Então todo mundo já chega limpinho. Eu acho que no dia anterior você já vai se conectando ali, sabendo que amanhã você vai ter aquela aula, a importância dessa aula, né? Porque é uma aula muito importante. Muito importante. Né? É diferente, todos os cursos são importantes, todas as aulas são muito interessantes, mas quando a gente fala em fraternidade, até o nome dele é mais forte. Né? Que é uma responsabilidade muito grande. Né? Quando a gente começa a se conectar com os mestres, é que a gente sente a grandeza do amor deles. Você não tem noção, eles são amorosos demais. Então eles tratam você com tanto amor que você fica assim meio bobada, sabe, de estar ali com eles. Às vezes até chega a pensar, como que é? Será que eu mereci tudo isso, né? Porque às vezes eu me questiono, sabe? Como que eu cheguei no meio desse povo todo, assim, é uma coisa meio que inexplicável, né? Porque tinha que ser, né? Acredito muito nisso. Então eu vou focar aqui mais uma vez, assim, como você já disse, a fraternidade é para todos. É para todos, né? para todos. Não fiz nenhum raio, não conheço nada de fraternidade, mas quero entrar. Consigo entrar. Se a pessoa chegar nesse ponto de falar, nossa, eu ouvi falar em fraternidade branca, eu gostaria de conhecer, porque ela recebeu um chamado. Ela recebeu um chamado. Ela recebeu um chamado. É essa a minha dúvida, né? Se você tinha que fazer alguma coisa, se era, porque como você disse na época da Tânia, era escolhida as pessoas para a fraternidade, né? E agora deu-se esse espaço para que cada um vá atrás do seu próprio chamado. Exatamente. Igual quando eu fazia aula aberta aí, né? Então vinha várias pessoas, aí eu fazia aquela aula aberta e tudo. Bom, quem vai fazer então vai na secretaria fazer a matrícula. 2 pessoas, né? Às vezes a sala estava lotada. 2 pessoas, entendeu? É porque as outras estavam ali de curiosidade, entendeu? Não sentiu o chamado. Agora, respondendo a sua pergunta da mesa radiônica, né? A mesa radiônica, existe vários tipos de mesa radiônica, mas com a frequência da fraternidade branca, existe uma única que a gente canalizou aqui na Casa de Bruxa, né? Porque você já deve conhecer essa história. Então a gente canalizou, quem deu a ideia foi a mestra Nada, quando a gente estava no 6º raio, e ela trouxe a mesa, só que a gente ia fazer a mesa no tom vermelho, que é do 6º raio, mas depois a Tânia recebeu uma mensagem que não, recebeu da mestra Nada, que não, que ela trouxe a ideia, que ela ajudou a gente a montar a mesa, mas quem ia ficar com a gente na mesa era Saint Germain. Por isso que a gente mudou a mesa pro Lilás. E a mesa radiônica é um outro curso, tá? É um curso separado desse que eu dou.
todas das minhas alunas, acho que só tem uma que não fez o curso da mesa. Ela, assim, é muito importante, mas a pessoa ela precisa também estar conectada com a frequência da fraternidade, senão não rola. Era essa a minha dúvida, porque eu conheci pessoas que fez a mesa, né, fez o curso da mesa, mas não conseguiu se conectar. Né? Então, eu não consigo abrir a mesa, eu tenho dificuldade em abrir a mesa. Você fez o Fraternidade, que é a pergunta que eu sempre falo, não, eu fiz o curso da mesa, mas, cara, então é muito difícil, né? Porque se é uma mesa feita pela fraternidade, a pessoa tem que vivenciar aquilo ali. Senão ela não vai funcionar mesmo. Se ela estiver dentro da frequência, fazer parte desse exército que eu te falei, né, de um trabalhador de luz, mesmo que ela não tenha feito a fraternidade, mas ela sentiu o chamado para fazer a mesa, ela vai se conectar. Agora, tem muita gente que quando a gente postava lá o que a mesa trabalhava, tinha muita gente que vinha por interesse de fazer a mesa e melhorar financeiramente, amorosamente, aí não rola, entendeu? Porque não é assim que trabalha a fraternidade. A fraternidade, ela vai te dar aquilo que você tem direito, aquilo que é seu. Então, você vai trabalhar, vai fazer a mesa, eu queria saber se eu vou ganhar na loteria. Não, não é por aí, entendeu? Eu já ouvi muitos relatos sobre a mesa. Por exemplo, tem mesas que ela não abre para pessoas específicas, né? Tem mesa que fecha no meio de uma conversa, né? Então elas têm uma vida própria, vou dizer assim. Isso. Né? Ela segue o percurso que ela tem que seguir para cada pessoa. Né? Não é um oráculo que vai direcionar. Não é um oráculo. Né? A mesa é uma mesa de cura mesmo. De cura mesmo. É uma mesa de direcionamento. Ela é de limpeza. A primeira coisa que ela faz, a primeira coisa vem Arcanjo Miguel. Se a pessoa está com uma coisa muito pesada, vem Arcanjo Miguel de novo, que aí tem uma limpeza mais pesada dele. Eu tive tanta sorte, eu agradeço tanto eles, porque eu nunca peguei ninguém pesado assim. Dois Miguel, logo já entrar. Nossa, aí vinha Miguelito, né? A gente Miguelito vem, dá a sua limpadinha, assim e tal, e depois tudo flui naturalmente. Nunca aconteceu comigo de pessoas passar mal, de pessoas, de ter aquelas pessoas que vai lá embaixo, né? Não, nunca aconteceu. Então, parece que era escolhida as pessoas que me procuravam. Mas eu acredito muito nisso também, né? E assim, você abrir a mesa para alguém, você também tem que estar conectado, você também tem que estar protegido ali. Não é só abrir uma mesa, né? Você tem todo um processo. Né? Eu acho muito boa, muito bem legal essa mesa. Eu acredito muito nela. Conheço algumas pessoas que abrem a mesa em situações específicas, mas geralmente não para dinheiro, para amor, não, para cura, para espiritual, uma cura emocional, um momento que você está ali. Então eu vi a mesa funcionando mais dessa forma, de ser diferente. Que é o correto a ser usado. Da mesa, Então, aí outra coisa da mesa é que ela tem várias ferramentas, né? Então tem uma ferramenta que é salto quântico do passado. Nele, essa ferramenta, ela é muito, muito legal, porque se a pessoa está com alguma coisa atrapalhando a vida dela de outra encarnação, vai sair nessa ferramenta. E a pessoa, já aconteceu comigo assim, N vezes, a pessoa visualiza aquele momento em 1 minuto. Teve casos assim que a pessoa chorou, teve casos que a pessoa sentiu uma facada no braço e visualizou a cena que ela estava numa guerra e que levou não é facada, é a espada, né? Cortou o braço. A pessoa sente naquele... É 1 minuto essa ferramenta, é 1 minuto. Se você vê o relato da pessoa, é igual sonho, né? Sonho, às vezes você dorme a noite inteira e não sonha. De repente você acorda, dá um cochilo de manhã, você sonha um sonho imenso. É assim que acontece. E aí ela quebra, né? Porque nós temos experiências de vida passada. Então nós viemos com cicatrizes, é basicamente isso, né? Então quando a gente chega aqui, a gente já está se machucado, magoado,
passando por alguma situação que vem de uma vida que você não resolveu naquela vida. E aí a mesa consegue também te mostrar essa saída, né? Essa solução. Sim. Eu acho muito interessante. Então, aí ela limpa, né, aquele karma da pessoa, ressignifica aquele momento. Então aquilo, depois que a pessoa saiu dali, aquilo não vai mais atrapalhar a pessoa. Ela pode até ter outras coisas, tropeços na vida, mas aquele problema que ela tinha de vidas passadas, e não é assim uma única coisa. Se você abre uma mesa geral, vai sair alguma coisa que está ali te atrapalhando. Se você abre uma mesa depois para financeiro, então tem pessoas que falam assim, eu não consigo, eu estou sempre endividada, minha vida não flui, vamos fazer uma mesa para abrir os caminhos. Sai outra ferramenta lá de retorno no passado. Porque por que a pessoa não está fluindo? Porque ela está com alguma coisa atrapalhando ela lá de alguma vida passada. Mas cada assunto, cada mesa. Então, se a pessoa está com uma doença, por exemplo, com câncer, então vamos fazer uma mesa. A primeira pergunta da mesa é se é divino, tá? Se for divino, você vai fazer. Se não for, não adianta, porque o pêndulo ele não vai correr na mesa. Não vai. Então, você faz, uma mesa pedindo, porque a gente não pede a cura assim, a gente pede para fazer o melhor para aquela pessoa, né? Porque quem cura é Deus e tudo mais, então a gente pede para que os mestres, né, quem estiver ali presente, que trabalhem para fazer o melhor para a pessoa. E aí também pode ser que tenha vestígios de vida passada. Eu li alguns livros, mas não da linha da fraternidade, não, mas que fala sobre vidas passadas, que fala justamente disso, né? Pessoas que nascem com uma dor de cabeça absurda. Porque lá atrás ela fez algo para que isso aconteça agora. Então na mesa você consegue também ter esse direcionamento. Também. Então é muito incrível. Não, é incrível, sabe? É uma coisa assim maravilhosa a mesa. Tem uma coisa que eu quero comentar com você que também foi muito interessante, porque eu trabalhei aqui na Casa de Bruxa, ajudei eles aí no atendimento. Primeiro foi no atendimento da bruxaria, né? Acho que foram 2 anos. Depois, quando eu estava na fraternidade, eu senti que eu precisava trabalhar com a fraternidade. Eu passei a trabalhar de terça-feira, atendimento, sozinha, né? Porque não tinha ninguém que podia vir. Até depois veio uma aluna minha, mas foi pouco tempo também. E o que era muito, assim, demais para mim, é que eu deitava à noite, na segunda-feira, e pensava assim, mestre, me mostra que raio que eu devo trabalhar amanhã. Quando eu abria o olho no dia seguinte, aquela cor, assim, sabe, na minha frente. Eu já sabia que eu tinha que trabalhar com aquela frequência. Muito legal, né? Deve ser uma experiência única, né? Por isso que eu falo que eu não tenho nem roupa para falar com esse pessoal da fraternidade quando eles chegam aqui. Claro que não. Eu não consigo, eles falam baixo, eles têm uma leveza, né? A gente é tudo destrambelhado, mas é fascinante. Né? Se você contando aqui o pouco que eu conhecia, juntando com o que você me mostrou hoje, a fraternidade ela é fascinante. Eu espero que as pessoas entendam um pouco mais, né? Escutem o chamado, quem estiver escutando, né? Que esse é o momento. Né? A gente não pode esperar, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, se você sentir no seu coração que esse é o seu momento, tem que procurar. Tem que procurar. E não é assim que a fraternidade, às vezes teve gente também que não quis fazer mais, porque não é que ela é uma coisa só maravilhosa, ela puxa a sua orelha também, sabe? Acredito. Então eu tive uma aluna que quando a gente foi fazer o raio verde, ia começar o raio verde, eu falei para ela, olha, falei para a turma, o raio verde ele vai trabalhar principalmente a cura através da verdade de cada um. Aí ela virou para mim e falou, eu não quero saber a minha verdade. Ela não fez o raio verde, entendeu? Então tem muito disso, né? É que trabalhar com a sua verdade deve ser muito cruel, né? Porque quando você se olha e você sabe que você é injusto, que às vezes você é egoísta, que você errou, isso é difícil de reconhecer. Sabe, Ney, eu acho que é pior o raio rosa. Por quê? Porque o raio rosa ele vai trabalhar a mágoa, o perdão, e aí é difícil. Entendeu? Eu fiquei na dúvida. Se assumir meu erro, deixar essa mágoa passar. Os dois. Vou pôr esses dois, eu vou ficar no azul. Eu acho que eu vou pro azul, mas é legal. É verdade. Mas é isso, Maria Antônia, gratidão.
Ah, já passou, nossa, Foi quando eu começo a falar de fraternidade. Foi incrível, incrível, incrível. Espero que tenhamos outras oportunidades, que as pessoas conheçam. Você falou sobre o seu atendimento, a gente vai estar com um atendimento de fraternidade também, que é com a Rô, mas a gente pensa em montar alguma coisa com você também, né, com seus alunos também, para que todo mundo tenha essa experiência que você teve, né, e consiga sentar aqui e falar, olha, um dia a Maria Antônia estava dando uma entrevista na Casa de Bruxa e aquilo me tocou, porque eu acho que essa é a ideia do Ouça as Bruxas. Sim. Né? Que as pessoas também tenham a oportunidade. Assim como você achou o panfleto no chão, hoje as coisas são tecnológicas, alguém vai estar passando. Isso que eu ia te falar, o chamado, ele depende, varia de vários tipos. Às vezes você está lendo um livro e vem aquela frase assim, às vezes você está assistindo um filme. Não, mas que, é essa situação, entendeu? Você abre a internet, às vezes vem um negócio assim, você te toca aquilo, só que a pessoa também ela tem que estar ligada, né? É exatamente isso. Eu acredito que o Ouça as Bruxas ele vem para dar essa chavinha. Às vezes a pessoa passa despercebido, né? Mas ela está no meio de uma entrevista, aquela conversa flui, ela fala, nossa, eu me identifiquei com isso. Né? Eu tenho identificações com Ganesha, de conversas mesmo, de histórias, eu adoro história, eu acho que a história ela tem que ter começo, meio e fim, para você se identificar, e Ganesha tem isso. Arcanjo Miguel, quando eu escutei a história dele, a capacidade que ele tem de defender, de proteger, eu falei, cara, esse é o cara para mim. É o cara. Né? E aí eu acredito que as pessoas têm essa conexão com histórias. Então, cada vez que senta uma terapeuta, uma bruxa aqui, né, e ela conta a sua história, as pessoas acabam se conectando ali, se identificando com aquilo. Né? Então eu espero que as pessoas tenham entendido o que é a fraternidade. Então, a fraternidade ela veio com... Porque antes ela era oculta, né? Era uma coisa assim que... Mais fechada. Mais fechada. Aí quando o Saint Germain entrou, ele falou, não, agora é o momento de despertar, né, da humanidade. Então nós temos que abrir isso para as pessoas despertarem, porque senão como é que vai ser? A gente não vai conseguir fazer transição planetária. Então, hoje, 36% da humanidade está desperta. 36%. O restante não. São 64%, né? Muito pouco ainda, Muito né? pouco. Então, por isso que os mestres sempre pedem para a gente divulgar, para a gente fazer, para a gente passar para frente, porque as pessoas precisam entender que ela precisa sair desse mundinho pobre, né? Porque senão quando desencarnar, o que vai acontecer? Vai lá para aquele outro planetinha que foi criado lá, né? Porque a pessoa tem que começar do zero. Eu já estou providenciando a minha matrícula. Cansei de ser pobre, não quero ir mais pro outro. Mas é justamente sobre isso. Eu acho que aqui as pessoas vão encontrar o direcionamento que precisam. Com certeza. Adorei Ouça as Bruxas, gratidão. Namastê. Né? Ó, foi um copinho da Casa de Bruxa para você, uma lembrancinha. Gratidão. Tá? Teremos outras Ouça as Bruxas com você. Tem Sim, muitos raios para sim. contar. Quando eu for dar o raio rosa, eu posso fazer também alguma demonstração, volta, né? E aí você explica um pouco mais, mostra um pouquinho mais pra gente. Tá ok? Combinado. Gratidão. Namastê. Até a próxima. Tchau.